Era meio-dia quando os primeiros convidados começaram a chegar. Políticos, empresários, artistas, toda a elite brasileira desfilava pelo lobby do hotel. Maria observava tudo de longe, invisível em seu uniforme simples, mas seus olhos atentos captavam cada detalhe. Foi quando ela viu Eduardo pela primeira vez naquele dia. Ele estava impecável em seu smoking italiano, mas havia algo perturbador em sua expressão. Ele parecia perdido. Como se estivesse sendo levado para o próprio funeral ao invés de seu casamento. Esse homem não está feliz, murmurou Maria para si mesma, continuando seu trabalho. Valentina chegou 15 minutos depois, em uma limusine branca. Seu vestido de noiva, avaliado em R$ 500.000, era uma obra de arte italiana. Ela irradiava confiança e satisfação. Para ela, aquele não era apenas um casamento, mas a conquista final de uma vida inteira de ambições. Enquanto isso, Maria havia terminado de organizar o altar e se dirigia para os bastidores, onde ficaria durante a cerimônia. Foi quando algo mudou completamente o rumo desta história. Ao passar pelo salão reservado para a família da noiva, Maria ouviu uma conversa que gelou seu sangue. Finalmente conseguimos, dizia uma voz masculina que ela reconheceu como sendo do pai de Valentina, Roberto Rosenberg. 20 anos planejando isso. 20 anos esperando a oportunidade perfeita, respondia uma voz feminina, que Maria identificou como a mãe da noiva, Carmen Rosenberg. Maria se escondeu atrás de uma cortina, seu coração disparado. Algo muito sério estava sendo discutido ali. Ele nunca vai descobrir a verdade sobre o que aconteceu com os pais dele, continuou Roberto. Os documentos do acidente foram todos alterados. Para ele, sempre foi apenas uma tragédia do destino. E a herança que era para ser dele, bem, já está toda em nossos nomes há 2 décadas, completou Carmen com uma risada cruel. Maria sentiu suas pernas fraquejarem. O que ela estava ouvindo era impossível de acreditar. Quando Valentina se casar com ele hoje, teremos acesso completo aos 2 bilhões dele também. Nossa filha fez um excelente trabalho conquistando sua confiança, disse Roberto. O pobre coitado pensa que está se casando por amor. Não faz ideia de que foi nossa família que orquestrou a morte de seus pais para ficar com a herança, e agora estamos terminando o trabalho, respondeu Carmen. As palavras ecoavam na mente de Maria como bombas explodindo. Ela sabia que tinha acabado de descobrir algo terrível, algo que poderia destruir não apenas um casamento, mas revelar um assassinato planejado há 20 anos. E se ele desconfiar de alguma coisa? Perguntou Carmen. Impossível. Destruímos todas as evidências. Além disso, quem acreditaria em uma teoria conspiratória sobre um acidente de carro que aconteceu há tanto tempo? Eduardo está completamente nas nossas mãos, respondeu Roberto com frieza. Maria precisava sair dali. Suas mãos tremiam descontroladamente enquanto ela se afastava em silêncio. Ela sabia que tinha acabado de descobrir a verdade sobre um crime perfeito que durava 2 décadas. Mas o que uma simples faxineira poderia fazer contra uma das famílias mais poderosas do Brasil? Eram 2 horas da tarde. A cerimônia começaria em 1 hora. Maria tentava se concentrar em seu trabalho, mas as palavras que havia ouvido ecoavam constantemente em sua mente. Eduardo Santamaria estava sendo enganado da pior forma possível. Não apenas estava se casando com a filha dos assassinos de seus pais, mas também estava entregando sua fortuna para as mesmas pessoas que destruíram sua família. Maria pensou em procurar a polícia, mas quem acreditaria nela? Uma faxineira de 60 anos acusando uma das famílias mais respeitadas do país de assassinato? Sem provas, seria apenas a palavra dela contra o poder de 2 bilhões de reais. Ela observou Eduardo de longe. Ele estava cercado por amigos e assessores, mas parecia completamente sozinho. Havia algo em seus olhos que a tocou profundamente. Era a mesma expressão de abandono que ela havia visto no rosto de seu próprio filho, que morreu aos 20 anos em um acidente. Foi neste momento que Maria tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Ela não podia salvar seu próprio filho, mas talvez pudesse salvar Eduardo de uma tragédia ainda maior do que a morte, a vida inteira vivida em uma mentira. As 3 horas chegaram rapidamente.
O salão estava lotado. A orquestra tocava a marcha nupcial. Eduardo aguardava no altar, elegante e melancólico. Valentina começou a caminhar pelo corredor principal, radiante em sua beleza artificial. Maria estava posicionada atrás de uma coluna, seu coração batendo tão forte que ela temia que alguém pudesse ouvir. Ela sabia que tinha apenas uma oportunidade. Uma única chance de mudar o destino de um homem inocente. Quando Valentina chegou ao altar e o padre começou a cerimônia, Maria se moveu. Suas pernas velhas e cansadas a levaram pela lateral do salão, aproveitando as sombras para se aproximar. Queridos convidados, estamos aqui reunidos para celebrar a união de Eduardo e Valentina, começou o padre. Maria estava agora a poucos metros do altar. Suas mãos suavam frio. Ela sabia que o que estava prestes a fazer mudaria sua vida para sempre, e provavelmente a colocaria em perigo mortal. Eduardo, você aceita Valentina como sua legítima esposa? Perguntou o padre. Foi neste momento exato que Maria se moveu. Com uma agilidade que surpreendeu a todos, ela saiu das sombras e caminhou direto até Eduardo. O salão inteiro ficou em choque. 300 pessoas viraram suas cabeças para olhar a faxineira que havia interrompido o casamento do século. Com licença, disse Maria, sua voz tremula mas determinada. Eduardo olhou para ela com surpresa, mas não com raiva. Havia algo em seus olhos que demonstrava curiosidade genuína. O que está acontecendo aqui? Gritou Roberto Rosenberg, se levantando de sua cadeira na primeira fileira. Segurança. Tirem essa mulher daqui imediatamente, ordenou Carmen. Mas Eduardo levantou a mão, pedindo calma. Espere, disse ele olhando diretamente para Maria. O que você quer me dizer? Maria se aproximou dele, ignorando os murmúrios indignados da multidão. Ela sabia que tinha apenas alguns segundos antes que a segurança a removesse do local. Foi então que ela se aproximou de Eduardo e sussurrou em seu ouvido 3 palavras que mudaram tudo para sempre. Eles mataram seus pais. O impacto foi imediato. Eduardo ficou completamente pálido, como se tivesse visto um fantasma. Suas pernas vacilaram e ele teve que se apoiar no altar para não desmaiar. O que você disse? Sussurrou ele de volta. Eu ouvi eles confessando. Os pais da noiva mataram seus pais há 20 anos para roubar sua herança. E agora querem roubar o resto através deste casamento, Maria sussurrou rapidamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo olhava para Maria como se ela fosse a primeira pessoa que ele via em sua vida inteira. Tirem essa louca daqui, gritou Valentina, sua máscara de noiva perfeita finalmente caindo. Mas Eduardo não desviou o olhar de Maria. Onde? Foi tudo o que ele conseguiu perguntar. No salão reservado, há 2 horas. Eles estavam celebrando o plano perfeito, respondeu Maria. Foi neste momento que Eduardo fez algo que ninguém esperava. Ele se virou para a multidão e disse em voz alta: Este casamento está cancelado. O caos foi instantâneo. Valentina gritou. Os convidados se levantaram em choque. Roberto e Carmen ficaram visivelmente desesperados. Eduardo, você enlouqueceu? Essa mulher é apenas uma faxineira maluca tentando sabotar nosso casamento, gritou Roberto. Mas Eduardo já estava caminhando em direção à saída, levando Maria consigo. Vamos conversar, disse ele para ela. E você vai me contar tudo o que ouviu. Nos minutos seguintes, em uma sala privada do hotel, Maria relatou palavra por palavra a conversa que havia escutado. Eduardo ouvia em silêncio, suas mãos tremendo de raiva e choque. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por longos minutos. Meus pais, eles morreram quando eu tinha 5 anos. Sempre me disseram que foi um acidente na estrada, disse ele com a voz embargada. Eu sinto muito, respondeu Maria, tocando gentilmente seu braço. Você sabe o que isso significa? Eu passei 20 anos da minha vida convivendo com os assassinos dos meus pais. Pior ainda, eu estava prestes a me casar com a filha deles. Eduardo se levantou e começou a andar de um lado para outro, processando a enormidade do que havia descoberto.
Por que você fez isso? Perguntou ele para Maria. Por que arriscou tudo para me contar a verdade? Maria sorriu pela primeira vez naquela tarde. Porque às vezes Deus coloca pessoas simples em lugares certos para fazer a diferença. Meu filho morreu jovem, e eu não pude salvá-lo. Mas talvez eu pudesse salvar você. Eduardo se ajoelhou na frente de Maria, com lágrimas nos olhos. Obrigado foi tudo o que ele conseguiu dizer. Mas a história estava longe de terminar. Do lado de fora, Roberto e Carmen Rosenberg já estavam organizando sua defesa. Eles tinham dinheiro, poder e influência suficiente para destruir qualquer acusação. Ou pelo menos era isso que eles pensavam. Eduardo Santamaria não havia se tornado bilionário por acaso. Ele era conhecido por sua inteligência estratégica e sua habilidade de transformar crises em oportunidades. Nas horas seguintes, ele mobilizou toda a sua rede de contatos. Advogados, detetives particulares, jornalistas investigativos, todos foram convocados para uma única missão: encontrar evidências do crime que havia destruído sua família 20 anos atrás. Enquanto isso, Maria foi colocada sob proteção especial. Eduardo sabia que a família Rosenberg não hesitaria em silenciá-la permanentemente para proteger seus segredos. Você mudou minha vida hoje, disse Eduardo para Maria enquanto eles aguardavam em sua mansão os resultados das investigações. Eu vou me certificar de que você nunca mais tenha que se preocupar com dinheiro. Eu não fiz isso por dinheiro, respondeu Maria. Fiz porque era a coisa certa a fazer. Foi essa resposta que tocou Eduardo mais profundamente. Pela primeira vez em sua vida, ele havia encontrado alguém que se importava com ele sem esperar nada em troca. 3 dias depois, os resultados chegaram. Os detetives haviam encontrado evidências irrefutáveis. Documentos falsificados, registros de pagamentos suspeitos, e até mesmo gravações de conversas antigas que haviam sido guardadas por um ex-funcionário da família Rosenberg. O plano havia sido meticuloso. Roberto e Carmen sabiam que os pais de Eduardo haviam feito um testamento deixando tudo para o filho. Mas enquanto ele fosse menor de idade, a fortuna ficaria sob tutela judicial. Eles subornam o tutor, falsificaram documentos, e durante 20 anos desviaram sistematicamente toda a herança que pertencia a Eduardo. O acidente de carro havia sido cuidadosamente planejado. Eles sabotaram os freios do veículo e se certificaram de que não haveria sobreviventes adultos. Quando as evidências foram apresentadas à polícia, Roberto e Carmen foram presos imediatamente. Valentina, embora não tivesse participação direta no assassinato, foi indiciada por cumplicidade e fraude. O escândalo abalou todo o país. A família Rosenberg, que durante 2 décadas havia sido vista como exemplo de sucesso e respeitabilidade, foi exposta como uma organização criminosa sofisticada. Eduardo recuperou não apenas a verdade sobre sua história, mas também uma fortuna adicional de 800 milhões de reais que havia sido roubada de sua família. Mas mais importante do que isso, ele havia encontrado algo que o dinheiro nunca conseguiu comprar: uma pessoa genuína que se importava com ele. Maria das Dores, a faxineira de 60 anos que vivia com um salário mínimo, de repente se viu em uma posição completamente nova. Eduardo não apenas lhe deu uma casa luxuosa e segurança financeira, mas também algo muito mais valioso: ele a adotou como a mãe que nunca teve. Você é a única família real que eu tenho, disse ele para ela durante a cerimônia informal onde ele oficializou a adoção. 6 meses depois, Eduardo e Maria estavam sentados no jardim da nova casa dela, observando o pôr do sol. A vida havia mudado completamente para ambos. Você se arrepende de ter falado? Perguntou Eduardo. Nunca, respondeu Maria com um sorriso. Às vezes as pessoas mais simples podem fazer as maiores diferenças. Eduardo olhou para ela com carinho. Sabe de uma coisa? Eu sempre achei que precisava de uma esposa para me completar. Mas na verdade, eu precisava era de uma mãe. Maria segurou sua mão. E eu sempre pensei que quando meu filho morreu, minha função de mãe havia terminado. Mas Deus tinha outros planos. A justiça foi feita. Roberto e Carmen foram condenados à prisão perpétua. Valentina pegou 15 anos de prisão.
Toda a fortuna roubada foi devolvida a Eduardo, com os juros e correção. Mas a maior vitória não foi financeira. Foi o fato de que uma verdade escondida por 20 anos finalmente veio à luz, graças à coragem de uma mulher simples que escolheu fazer a coisa certa no momento certo. Eduardo fundou uma organização dedicada a ajudar órfãos e pessoas em situação vulnerável. Maria se tornou a presidente honorária, dedicando o resto de sua vida a ajudar outros que passavam pelas dificuldades que ela conhecia tão bem. E toda vez que alguém perguntava a Eduardo como ele descobriu a verdade sobre sua família, ele sempre respondia a mesma coisa. Às vezes os anjos vêm disfarçados de faxineiras. A história de Maria e Eduardo se tornou um exemplo de como a coragem de uma pessoa pode mudar não apenas uma vida, mas revelar a verdade que precisa ser conhecida. 3 palavras sussurradas no momento certo foram capazes de destruir 2 décadas de mentiras e construir uma nova família baseada em amor verdadeiro e gratidão mútua. E assim, uma simples faxineira se tornou a heroína de uma das histórias mais emocionantes de justiça e redenção já contadas. Esta é a prova de que não importa qual seja a sua posição na vida, você sempre pode escolher fazer a diferença. Às vezes basta ter coragem para sussurrar as palavras certas no momento certo. Maria das Dores provou que os verdadeiros heróis não usam capas nem têm superpoderes. Eles usam uniformes simples e têm corações extraordinários. E você? Se estivesse no lugar de Maria, teria a coragem de sussurrar essas 3 palavras que mudaram tudo para sempre? Se esta história tocou seu coração tanto quanto tocou o meu, eu preciso que você faça 4 coisas agora mesmo. 1. Aperte esse botão de like como se sua vida dependesse disso, porque histórias como essa precisam ser vistas por milhões de pessoas. 2. Escreva nos comentários: Maria é minha heroína. Eu vou responder pessoalmente cada comentário porque vocês merecem. 3. Compartilhe com 3 pessoas que precisam ver isso, porque coragem como a de Maria pode inspirar qualquer um a mudar uma vida. 4. Se inscreva e ative o sininho porque eu tenho centenas de histórias assim, e cada uma vai tocar sua alma de um jeito diferente. E se você chegou até aqui, comenta que chegou até o fim para eu saber que você é parte da nossa família de pessoas que acredita que pequenos atos podem mudar o mundo inteiro. Porque sabe de uma coisa? Você não é só um inscrito, você é alguém que acredita que histórias verdadeiras ainda podem mudar corações. E isso, meu amigo, não tem preço. Nos vemos no próximo vídeo, e prepara o coração, porque a próxima história vai te emocionar ainda mais.